Vocês estão bem? Amém! Vocês estão felizes com Jesus? Amém! Amém! Aleluia! Eu vou parar muitas vezes para tomar água, porque eu tô com a garganta recuperando ainda. E também porque eu tô nervosa. Vamos lá. Vocês estão bem com Jesus? Já perguntei isso. Eu gostaria de começar sendo direta, já lendo o texto dessa noite, que está em Mateus 28, do versículo 18 ao 20. A nossa Tata vai colocar pra gente. Eu quero ler com vocês. Eu gostaria que vocês lessem de forma audível, todos em conjunto. 28, Mateus 28, versículo 18 ao 20. Amém. Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. E chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder do céu e da terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Amém. Curve sua fronte, vamos orar para iniciar esse momento de palavra. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia em que o Senhor nos deu fôlego de vida, mais um dia que o Senhor nos deu a chance de recomeçar, de recalcular rotas, Pai. Pai, eu te peço, Senhor, nessa noite, filhos que estão disponíveis, filhos que estão com o coração quebrantado, para entender e absorver a palavra que o Senhor vem ministrando em meu coração, Jesus. Assim como o Senhor me confrontou nessa palavra, Pai, eu te peço que o Senhor confronte seus filhos em amor, Jesus. Que todos consigam entender que o Senhor é um Pai de amor, e às vezes o Senhor vai sim dar um tapinha nas costas e falar: filho, você está indo para o caminho certo, mas o Senhor também é o Pai que nos alerta, Senhor, quando nós estamos indo pelo caminho errado, Senhor. Então, Pai, traga esse entendimento, Jesus, nessa noite pra gente. Esse entendimento de que o Senhor também é um Pai zeloso, um Pai que chama a atenção dos seus filhos, um Pai que pede para que nós fixemos os olhos em Ti, Jesus. E que essa essência Sua poderosa seja manifesta nessa noite, Jesus. Assim como já foi manifesta nos louvores ministrados pelo Sidney, Pai. Que o Senhor continue manifestando nessa noite, Pai. Nós te agradecemos e te amamos em nome de Jesus. Amém! Amém! Já perguntei se vocês estão bem, né? Gente, eu tenho uma missão de falar rápido e ao mesmo tempo não reter nada. Então, vamos comigo! Muitas vezes, vamos dar norte, né? Eu comecei a ler esse livro maravilhoso. O nome dele é Discipulado Começa com Contemplação. E aí você falou: nossa, Erika, você já leu tudo isso? Não. O que eu vou trazer hoje é 2 páginas desse livro. Então vamos discorrer ele ao longo do ano, amém? Esse livro, ele não começa pelo começo, curioso, não? Ele não começa com a contemplação, ele já começa dando 3 socos na minha cara. Foi assim que ele começou, quando eu comecei a ler ele. Eu não ia ler a introdução, mas eu vou ler a introdução desse livro. Ele começa com esse versículo que lemos todos juntos, amém? Só que ele já vem com uma breve introdução e ele diz assim: é fácil envolver-se em atividades cristãs que geram baixo impacto, pois, em última instância, não cumprem o seu papel de discipular um povo. E são muitas as tarefas que causam pouco impacto. Precisamos encarar o fato de que boa parte do nosso ministério atual é, nas palavras de Shakespeare, se não fosse o livro eu nem saberia o que Shakespeare fala, que é cheio de som e fúria significando nada. Nossa, que forte, né? Cheio de som e fúria significando nada. Eu acho que eu até simplifiquei o que ele fala aqui, mas eu vou encontrar, porque como diz o Marcos Paulo, é uma Bíblia que eu escrevi aqui de rascunho. Então não sei se eu vou conseguir seguir a risca aqui o que eu coloquei, mas, ou seja, esse livro fala que muitas vezes, ele já começa assim, tá?
Nós cristãos nos ocupamos com atividades que geram baixo impacto para o reino. E não são atividades que notoriamente geram baixo impacto para o reino. A gente acha que vai gerar um grande impacto para o reino, porque a gente está fazendo barulho, porque a gente está se movimentando, o nosso Instagram tem mais de 100 likes, temos seguidores, estamos com muitas fotos boas na nossa rede social, estamos divando evangelisticamente, amém? E muitas vezes a gente acaba tendo essa perspectiva um pouco errada do que é o evangelho, do que é trazer pessoas para Cristo e colidirem com o evangelho na sua simplicidade e na sua pureza. E esse livro já vem com um confronto, e eu vou recapitular isso várias vezes, que não é um confronto que eu venho trazer para apontar o dedo e falar, ei você ali. Esse livro, antes de qualquer momento de eu pensar e apontar o dedo para qualquer pessoa, ele veio diretamente direcionado para mim. Então, antes de eu tentar imaginar, confrontar alguém, ele me confrontou. Ele já começa aqui confrontando as nossas atividades gospels, né? E nós somos uma igreja ativa, amém? Nós somos uma igreja com projetos, amém? Muitos projetos que ganham almas, vocês creem nisso? Amém. Mas, às vezes, a gente pode se perder, sim. A gente pode se perder achando que está conquistando almas. A gente pode se perder achando que a gente está frutificando. E é fácil cair nesse erro de achar que está frutificando, ou como dizem as jovens, que eu ando mais com elas, divando, né? Divando evangelisticamente. Eu gostei de trazer esse termo, que aí eu acho que elas vão entender um pouquinho mais, né, Teté? Né, Deza? Vamos lá. Então, a gente tá lá, opa, eu tô na igreja, domingo a domingo, hein? Minha agenda tá cheia. Se a gente colocar lá no grupo da igreja, falei hoje com o Sidney, se a gente mandar no grupo da igreja e tentar marcar café com uma pessoa específica, essa pessoa vai estar inclusa em alguma agenda. Ponto. Não consigo, ou eu tenho 1 horinha desse dia para dedicar para fazer algo específico, seja tomar um café, seja bater um bate-papo. E a gente pode olhar para a vertente de glória a Deus, somos uma igreja ativa, amém? Glória a Deus, estamos criando projetos em prol do reino. Mas às vezes também a gente pode olhar para o lado da problemática, né? Somos uma igreja ativa, somos pessoas que estamos fazendo coisas para o reino. Só que esse livro, logo após desse chute nas minhas costas, ele traz o que significa um evangelho próspero, o que significa algo que de fato gera fruto no reino dos céus. E ele já traz, o nome dele já traz tudo, ele já dá um baita spoiler, que é o discipulado, né? É um termo pouco falado nas igrejas brasileiras hoje em dia, e quando é falado, às vezes é de uma forma bem superficial. E esse livro, ele já começa trazendo o foco, o ênfase nesse ponto tão importante que é o discipulado. E ele já traz aqui, essa pregação, só para dar uma prévia, ela é uma pregação não só para aqueles que estão cristãos vocacionados, mas para aqueles que estão iniciando também a sua carreira no meio cristão, a sua carreira aí, a carreira que eu digo, a caminhada com Cristo, né? E ele já vem com a pergunta inicial assim, o meu ministério, o ministério no qual eu sou ativo, as coisas que eu faço em prol do reino, teoricamente, ela gera discípulos? Dá um segundinho para vocês pensarem. Eu estou aqui também fazendo um overview pela 1000ª vez que eu faço uma revisão dessa palavra. Mas essa é a primeira pergunta da noite. Não precisa responder em voz alta, não precisa responder por irmão que está do lado. Tente responder isso depois de buscar muito entendimento de Deus. Os ministérios no qual eu participo gera discípulos? Os ministérios no qual eu sou ativa torna de mim um discípulo de Jesus? Essa é a maior pergunta dessa noite. Porque quando a gente fala de discipulado, a gente já logo liga que eu, por exemplo, sou discípula da Thalita e eu vou ter que dar risada igual ela dá. Infelizmente, estou pegando... Estou pegando um pouquinho, mas não é da Thalita que eu vou extrair. Não vai ser somente uma risada engraçada. Não vai ser uma simpatia de um sorriso até aqui. Não, ainda não cheguei, amiga, nesse aí. Uma hora chega. Mas
O que eu vou extrair da Thalita, igreja? Características carnais da Thalita? Foi isso que me atraiu numa amizade, num discipulado com ela? Não. Eu vejo Jesus na Thalita. Eu vejo muitas falhas na Thalita, mas eu vejo muito Jesus na Thalita. Érica, por que você está falando da Thalita? Porque é a pessoa que tem me acompanhado, né? Mas não é a única pessoa que tem me acompanhado. Tem o Lelê, tem o Marcos Fal, que faltou pela segunda vez, amigo. Tá achando que tem um problema comigo? Eu tô começando a achar que ele tem um problema comigo. Eu já tô apontando pra cá, que eu sei que uma hora ele vai assistir. Mas eu sou acompanhada, minha pastora Dani, e eu sou acompanhada por muitas pessoas, mas ultimamente, muito mais intimamente da Thalita. E o que eu vejo nela e o que eu busco replicar dela não são, como eu disse, não são características carnais da Thalita. É aquilo que ela reflete de Cristo. Em qualquer pessoa que você olhar para o lado, olha para o lado. Não sei se o seu irmão bonito que está do seu lado. Nessa pessoa, oh amor, ficou sozinha, né? Eu te dou um sorriso. Mas nessa pessoa que você... nessa pessoa que você olhou para o lado, você vai encontrar muitas qualidades, mas você também vai encontrar muitos defeitos. E as qualidades que nós temos que olhar, e é a vertente que nós vamos conduzir nessa noite, não são as qualidades carnais, como eu já disse, são as espirituais. Então, há como eu olhar na Jussara e eu encontro... Jussara, que estranho, na Ju. Estranho falar o nome de quem a gente é íntimo, né? Mas eu consigo olhar para a Ju e encontrar muitas características que nela ela reflete a Cristo. Mas eu também posso conviver com a Jussara e ver algumas características dela que não reflete tanto Cristo assim, porque ainda ela não está num corpo santificado. Ela ainda não está na sua totalidade de refletir a Cristo. E é isso que acontece um pouco até de frustração quando se trata do discipulado, porque nós acabamos esquecendo a ordem dos fatores. São pessoas, todos nós, e na originalidade do evangelho, na originalidade do discipulado, nós não estamos replicando pessoas, nós estamos replicando o Cristo que nós vemos nessas pessoas. E essas pessoas que nós estamos tentando parecer, estão lá tentando parecer a Cristo. Então, Érica, eu não sabia até agora o que o discipulado é. Discipulado não é você ser parecido com a pessoa carnal que está te guiando aqui na terra, mas é você ser parecido com o mesmo cara que ela está buscando ser parecida. Esse é o discipulado na sua mais pura e simples explicação. Então, como que eu posso refletir a Cristo? Como que eu posso refletir alguém no qual eu não conheço? Impossível, não? Eu não consigo olhar para a Jussara, olhar para o Kaique e dizer que eu sei tudo sobre ele só por olhar. Eu passei um dia com o Kaique e com a Jussara e eu já consigo dizer todas as características deles, os pontos fracos, negativos, os bons, os maravilhosos. Não consigo, no primeiro contato, ter essa decisão formada sobre eles. Do que eu preciso para formar uma decisão? Eu preciso de relacionamento. Eu preciso criar laços. E antes da gente criar laços com pessoas, a gente tem que criar laço com o Criador dessas pessoas, que é Cristo. Nós temos que conhecer esse Cristo, não na totalidade, porque ele é imensamente vasto e sempre vamos encontrar coisas maravilhosas para descobrir sobre ele, mas o básico, a essência está ali na palavra. Então, se nós queremos conhecer a Cristo, nós vamos buscar na palavra. Amém? Então, Érica, eu ainda não me encontro numa realidade onde eu posso discipular alguém. Eu ainda não me encontro numa realidade na qual eu tenho força sozinho de buscar esse Deus. Então, quem você vai buscar? Uma pessoa que já tem uma maturidade em Cristo, que já conhece ali parcialmente, ou já está ali na caminhada de conhecer esse Cristo. É essa pessoa que vai te guiar. E aí a gente volta para o meu ministério gera discípulos. Tudo que nós fazemos pode causar impacto na vida de todos aqui. Independente de qual ministério é. Se eu estou ali, se a Marcinha está ali fazendo um café, ela pode passar a receita do café e a gente faz um café como o dela. Né? O Sidney ama o café dela. Sidney ama café em geral, né? Mas se ele chega aqui e tem um café pronto, o lugar de conforto dele já está garantido. E em todos os ministérios, em tudo que nós fazemos em prol do reino, é possível
encontrar um pouquinho de Cristo, seja no cuidado, no zelo de vir aqui antes do culto começar, muito antes do culto começar e deixar um café pronto, no zelo das irmãs que se dispõem a limpar o templo, e a gente olha muito, a gente visa bastante a plataforma, né? Então a gente pensa, as pessoas mais espirituais estão em cima dessa plataforma. Poxa, a Erika tá com o microfone aqui, um livro, um notebook, tem até uma aguinha na caneca, nossa, ela é pregadora, meu Deus, espiritual, e aí a gente não consegue olhar para as tarefas mais simples para o reino e encontrar espiritualidade, encontrar exemplo. E é isso. É para a gente olhar para o macro da igreja, não só para aquilo que é visado, e encontrar Jesus, e inspirar Jesus. Mas aí, entrando no discipulado para não fugir, a Márcia, ela pode vir e entregar na Stephanie, que está ao lado dela, não é só porque é filha, mas é porque já está no meu campo de visão, e ensinar para a Stephanie fazer um bom café. Mas é só um bom café, Érica? Não, não é só um bom café. É ensinar para a Stephanie o compromisso com o dono dessa casa, que não é o nosso pastor, é Cristo. É ensinar para a Stephanie o compromisso que ela tem que ter com o pai dela. A responsabilidade, o zelo por aquele simples, mas tão grandioso ministério que Deus entregou na mão dela. E ela está implementando na Stephanie, criando na Stephanie uma discípula para conseguir servir tão bem quanto ela serve na casa do Senhor. O Lelê que prega, que canta, ele pode, sim, pegar 3, 4 pessoas e, de forma natural, não é sentar com a pessoa e fazer um relatório, ó, isso aqui eu faço para o reino, isso aqui eu faço para o reino. Isso não surte efeito algum. É o que o Shakespeare, chique falar Shakespeare, né, gente? É o que Shakespeare diz aqui, ó, cheio de som e fúria, significando nada. Para mim, falar, é isso. Cheio de fúria e som, significando nada. A melhor forma da gente mostrar Cristo é, de fato, mostrando Cristo no nosso dia a dia. Até nos nossos dias ruins, a gente consegue mostrar Cristo. Nossa, que introdução longa, Érica, realmente, eu protelei aqui. Mas vamos lá. Então, discipulado é isso, é colocar em outra pessoa características de Cristo, né? Então, como que eu vou colocar nessa pessoa a característica de Cristo? Vivendo essas características, sendo essas características, tendo as mesmas características de Cristo. E aí eu queria ler com vocês a página, eu só li 3, gente, não foi nem 2, hein? Ó, 3 páginas. Mas eu quero ler com vocês um exemplo aqui que o livro traz. Vamos lá, deixa eu ver onde é que ele começa. Se implementarmos ferramentas do discipulado sem compreender os propósitos fundamentais delas, nós não vamos adaptá-las e nem usá-las apropriadamente. Por exemplo, construtores geralmente usam martelos para fixar pregos. No entanto, imagine um menino que deseja tornar-se um construtor, observando outros construtores martelarem. Em seu desejo por construir, esse menino toma um martelo, começa a martelar as coisas, pensando que está construindo, quando na verdade ele está apenas fazendo barulho. Ele está usando a ferramenta, mas não tem clareza do quanto ao real propósito dela. Logo, está ocupado martelando, mas não está construindo coisa alguma. Um pouquinho forte, né? Esse foi um dos que me chutou, pela uma 5ª vez, assim. Acho que, foi. Foi um dos que me pegou. O que seria martelando sem construir nada? Quando nós tomamos a frente de algum projeto na casa do Senhor, ou de algum projeto que tem Cristo ali, deveria ter Cristo ali como base, e nós não colocamos e nós não deixamos Cristo ser a base disso, Cristo ser essa inspiração, Cristo conduzir esse projeto, é um projeto que surte muito barulho, significando nada. É difícil de ouvir. Eu ouvi com dureza. Eu ouvi assim, eu li esse livro, essas páginas, o início dessas páginas, várias e várias vezes, que eu falava, não é possível que ele está falando. Mas, meu Deus, não é bom você vir na casa do Senhor? Eu até programei uma apresentação, né? De oi, eu sou a Erika, tenho 24 anos, mas eu tô vendo aqui todo mundo com o rostinho que eu conheço aos 3 anos, 4 anos que eu estou aqui. E desde que eu entrei aqui, eu tô bem ativa, né, em atividades
Por isso que eu volto a dizer, isso tudo me confrontou primeiro, porque de todas as atividades que temos aqui, eu sou uma das que mais é ativa. Com muita alegria, às vezes muito cansaço, mas uma alegria no cansaço, faz sentido? Mas isso me confrontou porque nós, como cristãos, nós temos o evangelho como uma grande ferramenta em prol do reino de Deus. E eu nunca parei para pensar que é possível usar uma grandiosa ferramenta e não construir nada. E o que seria construir algo? Um discipulado eficiente. E eu vou falar mais pra frente para não dar spoiler, né, gente? Então, eu quero trazer para vocês o primeiro tópico dessa noite. Eu nem coloquei o slide, mas eu mandei no e-mail, mas nem preciso também. Nem coloquei Mas o primeiro tópico é evangelismo. Ele é apenas uma parcela da missão. É comum nós darmos ênfase no evangelismo, né? A gente se anima e confesso que a gente está até um pouco fraco esse ano nessa parte do evangelismo. Mas esse livro ele traz essa vertente com relação ao evangelismo logo na sua segunda página. E eu realmente já tinha alguns pensamentos a respeito do evangelismo, alguns bem polêmicos, outros até razoáveis, né? Mas eu comecei a encarar, depois de ler esse livro, de uma maneira muito mais madura, mesmo já tendo ouvido opiniões iguais, semelhantes e polêmicas tanto quanto, não vou mencionar seu nome de novo, porque você não gosta, mas de uma pessoa, e ele sempre falava de uma certa forma sobre isso, mas nossa, que chato, meu Deus, evangelismo, almas pro rei, não tá falando ali ir de pregar né? Mas a gente esquece de fazer discípulos ensinando aquilo que eu lhes ensinei. Mas se a gente olhar de grosso modo, evangelismo é até fácil. A gente pega aqui umas plaquinhas, a gente monta alguns teatros, né? Evangelísticos, uau! Bomba, né? Galera assiste, chora, emociona, caraca. Até eu choro às vezes com alguns. Olha que não, ultimamente eu sou mais sentimental. Mas eu não costumava ser, mas eu costumo também chorar. A arte me emociona, eu gosto muito de arte. Mas que surtem ali seu impacto, né? Algumas pessoas se sentem atraídas por shows, multidões atraem multidões também. E a gente vai lá, Jesus te ama. Sabe esse vazio? Essa frase é do coach, eu vi uma vez no Pablo Marçal. Esse vazio que está em você é um buraco do tamanho de Jesus. Como se Jesus tivesse um tamanho, né? Mas amém. E aí a gente vem com essas frases prontas, totalmente perfeitas, né? Aquilo que a pessoa quer ouvir, se ela está no momento sentimental, ela vai se sentir tocada. Ela vai sentir, meu Deus, Jesus. Cara, você se importa comigo ainda, Jesus. Sou falha pra caramba com você, mas você ainda se importa comigo. Ou pelo contrário, eu acho muito raro hoje em dia no Brasil existirem pessoas que nunca ouviram falar do nome de Jesus. Mas também tem pessoas que nunca deram tanta importância. E talvez através de nós, pessoas que estão conhecendo a Jesus, amém? Pessoas que estão conhecendo a Jesus, elas vão ter esse primeiro impacto positivo com a pessoa de Jesus. E é muito legal, talvez ela vai se emocionar com a nossa plaquinha de Jesus te ama, talvez Jesus até nos use para revelar algumas coisas sobre essa pessoa, né? Assim como Jesus fala lá para a mulher do poço, você tem, né, faz a revelação, você tem lá os maridos, mas nenhum deles é seu marido de verdade, você já tá em um que... Ele faz a revelação e isso surtiu transformação na vida dessa moça. E Jesus pode sim nos usar, ele pode nos usar. O evangelho, ele pode tocar o coração. Ele, discipular, transforma a mente. Então, o evangelho, ele pode tocar seu coração. Você está num momento sentimental, você está num momento triste da sua vida, pensando no que fazer, quais são os próximos passos, e vem alguém e te fala a palavra certa, isso vai te emocionar. Mas o discipulado é o que dá fruto. O discipulado é que traz transformação na vida das pessoas. Não é o que a gente fala, é aquilo que a gente vive. E é no discipulado que nós conseguimos mostrar o caminho, de uma forma relacional. Então, aqui em Romanos 12, eu nem preciso colocar, Romanos 12, 2, Paulo fala, né? Transformem-se pela renovação da sua mente, que basicamente é a metanoia, né? Praticamente transformar a nossa mente segundo a palavra de Deus, segundo ao Evangelho. E isso sim surtiu efeito, a transformação de vida.
Isso sim é o maior medidor de sucesso numa igreja. Não é a quantidade de atividades extracurriculares que temos, não é a quantidade de projetos e eventos que fazemos, mas é a transformação de vida, né? E realmente é muito mais fácil a gente se ocupar com uma atividade cristã do que se ocupar cuidando de uma vida. Porque a atividade cristã, às vezes, é um dia só, é um sábado. Mas cuidar de uma vida, pegar alguém para cuidar, é a vida inteira. É uma vida inteira. E a gente vai se decepcionar, e a gente vai olhar e vai chorar, e a gente vai ver que às vezes não está surtindo tanto fruto, às vezes a gente vai ver que avançou pra caramba e aconteceu alguma coisa, a pessoa regrediu, e a gente vai falar, meu Deus, eu sou a pior discipuladora do mundo. Totalmente no lugar de fala, desde que eu peguei algumas meninas para cuidar, algumas de uma forma bem direta e outras de uma forma meio indireta, eu tenho esses conflitos, essas oscilações de insucesso, sucessos. Eu me alegro muito com elas, com toda certeza, quando eu vejo elas falando de Cristo, quando eu vejo elas tentando ser transformadas por Cristo, mas eu também tenho as minhas frustrações, né? Eu também tenho as minhas falhas, e nesse meio tempo, eu nunca parei para pensar que eu estou olhando só para mim. Meu Deus, eu estou ficando magoadinha, porque fulano não fez o que eu mandei, né? O que eu pedi, o que eu guiei, o que eu aconselhei. Mas a questão não é ficar magoadinha, a questão eu quero muito, é nesse lugar que o coração do discipulador deve estar. Não é que a pessoa tem que fazer o que nós queremos, mas eu quero muito que essa pessoa seja transformada. Eu quero muito que essa pessoa esteja no céu junto comigo. Esse é a essência do evangelho. Essa é a essência do discipulado. Não é fazer com que pessoas repliquem as nossas atitudes de modo geral. Não é fazer com que a pessoa concorde com tudo aquilo que a gente fala, mas fazer com que a pessoa leia mais a Bíblia até mesmo que a gente. É fazer com que a pessoa inspire mais a Cristo até mesmo que a gente. Essa é a essência do discipulado. Essa é a essência do evangelismo. E eu até comentei com o Presby, né, nas nossas 2 horas de ligação, que aqui 4 anos, né, de ministério, entra muita gente, sai muita gente, né? E quando se trata de pessoas, a gente sofre pra caramba, né? E eu sempre que lembro, não é sempre que eu lembro de orar por isso, mas toda vez que eu lembro, eu falo, Senhor, envia mais gente, envia mais pessoas para estar ali com a gente, né? Ajudando também a servir. E esse livro, Deus falou de uma forma muito clara para mim, para que você quer mais pessoas se as que tem não estão sendo cuidadas devidamente? Para que eu vou enviar mais pessoas se o que tem não está sendo cuidado? Se o que eu coloquei nas mãos de cada um ali não está sendo feito. Eu não estou falando de ministério. A gente tem uma igreja totalmente ativa em ministério. 90% aqui é ativo. 90% está em mais de um ministério. E muitas vezes não é por Deus. E eu estou falando sério, estou falando de mim também. Muitas vezes a gente não entra por Deus, a gente entra para agradar homens. E depois, no meio da caminhada, fica perdido. Oh, meu Deus! O Senhor me colocou aqui, agora eu estou frio na fé por conta disso mesmo? Da mesma coisa que o Senhor me colocou? E aí a gente coloca a culpa em Deus, sendo que a gente não começou as coisas com o coração no lugar certo. A gente é igual a Adão, né? A mulher que me deste. Mas foi Jesus, Deus que colocou o fruto debaixo da goela dele, né? É assim que a gente pensa. Mas é isso. Então, o segundo ponto que eu queria muito que a gente colocasse no coração para refletir para que Deus vai enviar mais se a gente não cuida do que a gente tem? Para que o Senhor Jesus vai enviar mais pessoas para serem mal cuidadas? Ou para serem negligenciadas? Mas aí a gente pode olhar e falar, pô, Leandro, como você não cuida de todo mundo? São 100 membros? Você não é pastor? Você não quis ser pastor, Fred? Não quis? Como assim você não consegue cuidar de 100 pessoas? Marcela, se vira, você não é líder das mulheres? Toma teu rumo, minha filha, você tem que cuidar de todos. Ó, ligação todos os dias, tá? Uma por uma, videochamada, perguntar se tá bem, tá bom? Não quero mensagem fria de WhatsApp, não, é ligação. E não é grupo, não, é um por um, tá? Tem que ser intimista. Chegar na Dani, se vira. Se vira aí, ó. Monta aí seus projetos, mas eu ainda quero também que você cuide de pessoas. Rutinha, você gosta aí de cuidar de pessoas? Se vira, é tudo com você também, tá? Thalita, tá só com a Érica, né? Fica com mais, tá fraco, viu? Pode pegando mais, filha. Tá muito fraca na fé. É legal, né, olhar pra liderança e falar isso, pensar isso, terceirizar, né? Quanto tempo a gente tá aqui nessa casa? Quanto tempo a gente já foi colidido com o Evangelho? Quanto tempo a gente já conhece o Cristo das Escrituras?
E quando foi que a gente tomou posicionamento para ajudar nessa boa obra de uma maneira eficaz? Não de uma maneira, vou participar do ministério, vou cantar. É legal. Érica, quero entrar no ministério de louvor. Vou cantar e vou cantarolar. Lele, eu quero levar a palavra. Mas eu também não quero cuidar de pessoas. Não, cuidar de pessoas dá trabalho. Projetos é muito mais legal. Até minha área de atuação na vida profissional, não, manda pra cá projetos, mas pessoas nunca. Mas eu vou cobrar do Leandro, viu? Que eu não tô sendo cuidado. Pô, Lê, e aí? O que você vai fazer a respeito disso? Pois é, né? Muito legal. Terceirizar. Mas amém, gente. Tudo isso que eu tô falando, como eu disse, volta pra mim. Eu posso estar sorrindo aqui, mas tudo que eu pensei antes de trazer foi chorando. Hoje no banho, eu chorando. Senhor, eu vou ter que levar isso mesmo. Eu mandei pro Lele, e aí eu falei, meu Deus, que duro, mas ao mesmo tempo tem que ser duro, mas ao mesmo tempo, meu Deus do céu. Né? A gente fica nesse limbo. Mas eu creio que eu estou lidando aqui com pessoas maduras, amém? Eu creio que eu estou lidando aqui com pessoas que têm consciência da nossa realidade, amém? Ninguém aqui não entende do que eu estou falando. Ninguém aqui consegue não olhar para si antes de olhar para o irmão, amém? Ninguém aqui está apontando o dedo. A gente está olhando para dentro e falando, poxa, é verdade. Há alguma área, algo ali que está sendo falado. Eu preciso transformar em mim antes de olhar para o meu irmão e falar que deveria começar por ele. É nisso que eu queria ter certeza por parte de vocês. Porque a ideia não é apontar o erro. A ideia é recalcular a rota. A ideia não é fazer com que todo mundo saia dessa igreja, que todo mundo vá embora, mas se for da vontade de Deus. É o que eu falo pro louvor, eu falo, gente, se tiver que ficar um playback, a igreja cantando, amém. Se for da vontade de Deus. Às vezes vai acontecer. Se for para as crianças do Kids, ter um professor por mês, eu tenho certeza que esse um professor vai ser usado por Deus e nem cansado ele vai ficar. Mas Deus vai estar limpando o altar. A igreja dele vai estar sendo eficaz. Então, a questão não é ir embora, a questão é recalcular a rota. E aí eu venho trazer para vocês, recalcular a rota, é tenso, né? E aí eu venho tomar uma água. Mas aí eu venho trazer para vocês um evangelismo que gera fruto. Eu comecei a ler esse livro e eu falei, caraca, depois de apanhar muito. Gente, quando eu digo que eu li várias vezes essas 3 páginas, eu não tô brincando. Eu li várias vezes. E uma das vezes, eu falei, caraca, quem será que vive desse jeito, Jesus? Tão perfeito assim? Ou pelo menos caminhando perto do que você está passando nesse livro, né? Que foi inspirado por Jesus, eu tenho plena certeza disso. É totalmente condizente com a palavra. Se você pegar cada frase daqui, é polêmico, mas se você ler a palavra, vai até mais. Então, eu lendo lá, eu falei, meu Deus, quem será que consegue chegar nesse nível? E eu lembrei da família Ferraz. Érica, quem é a família Ferraz? É a nossa família de missionários que estão na Tailândia. É o Adinha, é a Marley, é a pequena Lina, que já até eu falei, nossa, essa daí já nasceu crente nível hard, né? Já tá em missões, velho, na Tailândia. Mas, para mim, o que eles fazem é o evangelismo que gera fruto. Para mim, o que eles fazem é, sim, cantar. Eu acho que uma das poucas pessoas ali, pessoas assim, eu digo né, de modo geral, mas é um pouco grupo de pessoas que vivem isso que pode cantar. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida. Ou você acha que vir aqui no culto de domingo, tem que acordar mais cedo que o normal? Nossa, eu estou gastando a minha vida por Jesus. Nem abriu a palavra durante a semana. Nem abriu a palavra durante a semana. Não dobrou o joelho para orar. E volto a dizer, antes de confrontar vocês, tudo o que eu estou dizendo está me confrontando. E não é fácil. Não é fácil de falar, não é fácil de ouvir, não é fácil de perceber. Não é fácil. E por que eu estou falando da família missionária Ferraz, né? Eles não estão pela Tailândia rodando de cidade em cidade, falando com plaquinhas, ai, Jesus te ama. Ai, existe um vazio no seu coração que pertence a Jesus. Peguei até a Diana Paula agora. Não, eles não estão fazendo isso. Eles estão em uma cidade que provavelmente nem conhecia a palavra de Deus, não conhecia Cristo. E aí eu vejo, eles fazem postagens, inclusive sigam, eu vou mandar depois lá na Deban, né, o Instagram deles, eles fazem postagens, às vezes eles mandam vídeos no nosso Deban, eles estão ali no nosso Deban. E esses dias eu vi um vídeo o Adam meio de longe, assim, gravando a Marley, que é a esposa dele, ali num discipulado com meninas.
E esse é o ministério dela. Ela ensina inglês lá também, que ela manja, né? Mas, pelo que eu percebi, ali está sendo a área de foco dela, né? Ela está cuidando de meninas. Ela está fazendo discipulado com meninas. E eu creio muito que essa foi a melhor forma, o cuidado e o zelo com essas meninas é a maior forma que ela encontrou de mostrar um pouquinho que o pai delas, dessas meninas, sente por elas. O zelo, né? O toque, o cuidado de fazer uma trança no cabelo, de sentar e perguntar quais são os problemas. Esse é o discipulado. É isso que ela está fazendo lá. Ela está criando laços. O Adam, ele tem um projeto de futebol com os meninos, né? Eu tenho certeza que ele coloca ali muito em prática a palavra de Deus. Com certeza ele coloca ali muitos ensinamentos cristãos. Eu ia falar cristões, hein, Fred? Quase, hein? Mas ele coloca ali em prática. E digo mais, né? O Prezi, os meninos, sempre quando chega no futebol, fala, nossa, tem que ser muito crente no futebol. É difícil manter a pose de cristão, porque bate e machuca, e quer arrumar briga. Então, eu creio que até durante ali o futebol, ele consegue representar a pessoa de Jesus, tendo atitudes mansas, né, apaziguando discussões, possíveis até brigas, né, de braço, e tudo isso ele consegue revelar a pessoa de Jesus. Então você para e pensa, nossa, mas eu achei que eles ficavam o dia inteiro dentro de uma igreja com essa galera. Não, eles se inserem na vida dessas pessoas. Eles criam laços. Isso é um evangelho eficiente. É criar laços, é se importar. Não é mandar uma mensagem no WhatsApp, e aí, tudo bem? Tchau. Acabou. Morreu aí. Né? Não é isso. Eles criam laços, eles se importam, eles criam projetos, eles se inserem, eles se moldam para entender um pouco do que passa na cabeça dos jovens de lá. Assim como a gente também tenta fazer daqui. A gente tenta usar os memes aí do Divei, a gente tenta brincar de algumas formas, mas de algumas formas a gente também tenta trazer o evangelho. Né? Então, para mim, a família Ferraz está vivendo o evangelho que gera fruto. Por quê? É um evangelho decorrente, é um discipulado decorrente do evangelho. E isso sim é eficiente. Eles estão formando futuros cidadãos do céu. E eu tenho certeza que quando eles forem embora de lá, porque com certeza eles vão para um outro país, uma outra cidade, eles já formaram ali, nessa cidade em que eles estão ensinando, futuras pessoas que vão continuar fazendo o mesmo que eles começaram. Então, vocês conseguem perceber que o evangelho não é só o agora? Tudo que nós estamos fazendo agora vai reverberar a gerações e gerações? Se a gente começar de uma maneira fútil, de uma maneira fraca, é isso que vai reverberar de gerações e gerações. Se a nossa preocupação for ter views no Instagram, é isso que vai ser a preocupação de gerações em gerações. Se a nossa preocupação é ter uma casa lotada de pessoas que não estão sendo cuidadas, é isso que vai reverberar de gerações em gerações. Mas se a gente plantar o evangelho funcional, se a gente implantar o evangelho que gera fruto, é isso que vai reverberar de gerações em gerações. E quem sabe vocês jovens que estão aí, eu não me coloco em jovens porque eu tenho 24 anos já. Vamos casar em breve aí. Mas vocês jovens vão ser os futuros discipuladores dos meus filhos. E vai começar por vocês, e depois vai passando, e depois os meus filhos vão discipular outras pessoas, e assim vai. E aí, vocês estão seguros disso? Vocês estão seguros que estão passando a verdadeira essência do evangelho? Vocês estão em busca de aprender a verdadeira essência do evangelho? Ou tá muito confortável sentar nesse banquinho aí, domingo e quinta? É confortável esse banco, ele é cochoado. Tem melhores, hein? Melhora a liderança. Dava para eu falar de um banco acolchoado totalmente atrás. A gente tem tá no meio termo. Mas, poxa, Érica, você trouxe essa bomba. Talvez eu nem estou me enxergando nesse contexto, mas o que você quer dizer? Eu quero dizer que Cristo, ele não quer uma igreja com uma agenda cheia. Cristo, ele não quer pessoas que entram vazios e saem vazios. Cristo não quer uma rotatividade. Ele quer que nós criamos aqui futuros cidadãos do céu. Futuros cidadãos do céu. Pessoas que não vai ficar olhando pro irmão, isso aqui eu não gosto, eu não quero conviver. Então você não vai pro céu, amigo. Você não vai conviver com essa pessoa que você não gosta, e aí? É você que vai ficar.
É você que está fazendo acepção. Tudo isso precisa ser revisto. Ai, Érica, mas eu não quero dedicar tempo cuidando de pessoas ao trabalho, eu tenho filho para cuidar. Mas pelo menos os seus filhos você está ensinando a Cristo? Né? Nós somos os primeiros discipuladores dos nossos filhos, creio eu. Ah, Érica, mas até hoje eu não consegui, eu falhei nisso. Recalcula a rota. Nunca é tarde. Só é tarde quando a gente vai parar no caixão. Aí é tarde demais. Mas o hoje, como diz várias músicas e poetas, o hoje é um presente. Viva o hoje. Recalcule o hoje. Mude o hoje. Transforme o hoje. Viva uma metanoia. E não vai ser instantânea. Como eu disse no grupo esses dias, os jovens, falei, eu achei que eu ia subir das águas batismais com uma auréola aqui, ó. Cantando. Aleluia. Não foi assim. Eu ainda quebro minha cabeça para entender uma parcela do evangelho. E quando eu acho que eu estou entendendo alguma coisa, eu não estou entendendo nada. E a mente está sempre explodindo. E essa é a beleza do evangelho. Não dá nem para se conformar. Não dá nem para se sentar e falar, ah, não, já sei tudo. Acho que eu vou procurar outra religião, que essa eu já conheço inteira. Não, todo dia tem algo a ser revelado. Todo dia tem algo para a gente conhecer. Todo dia tem algo para a gente aplicar. Essa é a beleza do evangelho. Essa é a beleza da pessoa de Jesus. Então, para concluir aqui a pregação de hoje, que eu já estou muito atrasada, me perdoa aí, pessoal. Mas, para trazer aí para o final, puxar para o final, e eu vou, de fato, ler para não ficar enrolando, que antes de discipular, precisamos contemplar a Cristo. A Cristo. Nós precisamos contemplar a Cristo. E eu não vou entrar muito nisso, porque é spoiler para as próximas pregações. Como eu disse, ainda tenho muito aqui para conhecer, muito aqui para entender, mas eu vou discorrer isso com o tempo. Mas nós devemos sempre olhar para Cristo e conhecê-lo, contemplá-lo, para que daí sim comecemos a ser como Ele é. O livro ele traz uma parte, eu vou falar bem rapidinho, que ele fala, nós não devemos parecer com Jesus, ser semelhantes, ter uma parcela de Jesus. Deus quer um povo que é igualzinho a Ele. E é isso que nós temos que buscar. Não parecer com aquilo, só com aquilo que a gente concorda, só com aquilo que é confortável. É parecer com Jesus. É ser igualzinho a Ele. E eu vou trazer depois que também tem as suas vertentes, que também a gente tem coisas de Jesus que a gente nunca vai ser. Amém? Que é ser adorado. Nós nunca seremos adorados, nunca deveremos buscar ser adorados, e nós nunca seremos seres divinos. Só Ele é. Tirando isso, nós temos que ser igual a Jesus. E se esse não é o seu plano de vida agora, que passe a ser. Amém? Então podemos começar a jornada de formar um no outro quem é Cristo. Até porque um cego não pode guiar outro cego. Amém? Isso está em Lucas 6:39. Ele fala aqui. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos em um buraco? Não tem como. Então, assim, como que eu vou ensinar? Aprendendo. A gente não pode ficar pulando processos. A gente não pode querer grandes carros, vou fazer minha igreja. Você nunca leu nem Gênesis. Como que você vai formar uma igreja? Ah, Érica, mas é difícil aprender sozinha. Se eu não me engano, se eu não estou equivocada, toda terça-feira aqui a gente está tendo bebê. Toda terça-feira está trazendo vertentes. Na minha cabeça, gente, os primeiros evangelhos, todos os que escreveram os primeiros evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, eles eram todos discípulos de Jesus, mas na verdade, Mateus era o único, Lucas não era e Marcos também não era. Olha isso, alguém sabe disso de uma forma natural? Está escrito claramente isso na Bíblia? Assim, abriu, já olhou, já viu, já pegou entendimento? Não, a gente consegue esse entendimento a partir de pessoas que estudam a respeito. Então, não tem como a gente olhar para a nossa liderança novamente e falar, pô, vocês não fornecem essa base para a gente. Mas não, está aqui, toda terça-feira, às 20 horas. E por coincidência, às 19 nós temos o quê? Oração. Ah, mas eu não sei como orar, não consigo orar mais de 10 minutos, porque eu me distraio, sabe? TDAH, todo mundo TDAH esse ano, né? Todo mundo, tudo TDAHzado. Tudo pegando posse da coisa ruim, né? Ninguém toma posse da coisa boa, mas todo mundo tem TDAH esse século. Então, não consigo. Vem pra cá, faça exercício. É impossível você ficar distraído ouvindo o Clóvis orando alto. Não tem como. Ou você ora junto com o Clóvis, ou você vai embora. Então, vem exercitar a sua oração aqui. A irmã
a Hilde também ora alto, às vezes vem o Fred também. Sempre vai ter alguém aqui guiando uma oração e a gente vai aprendendo. É possível aprender a orar o Pai Nosso aí. E a partir do Pai Nosso, a gente consegue fazer algo mais relacional. A partir do Pai Nosso, a gente começa a inserir coisas a mais, pedidos, contemplação. Tudo isso a gente vai através do Pai Nosso, através da leitura bíblica. Mas a gente tem que começar de algum lugar. Ninguém vai aparecer pronto do nada. Então, a nossa igreja já fornece muitas ferramentas e vai fornecer cada dia mais para que a gente se torne futuros cidadãos dos céus. Mas a gente não pode sentar nesse banco confortável, querer vir só no domingo de manhã. Quando vem? Porque, poxa, de manhã, sacanagem, agora de manhã a semana toda. Você quer comer domingo de manhã? Mas a gente não pode se conformar a vir domingo de manhã, uma quinta-feira à noite, e achar que isso é suficiente para que nós sejamos futuros cidadãos do céu. Se você acha que isso é eficiente, você está se enganando, não é nem a igreja que está te levando a engano. O livro reforça, então, só reforçando, o livro reforça que antes de ensinar é necessário contemplar Jesus. Antes de guiar é necessário conhecer o caminho. A contemplação nos leva à transformação e só assim seremos eficazes nessa caminhada, né? Nossa, tem muita coisa escrita aqui, mas não vou nem ler mais. Senão eu vou ficar até amanhã. Mas tem uma música do Diante do Trono que ele diz: e o maior milagre já operou em mim. O maior milagre Cristo já operou em nós. Qual que é o maior milagre, Érica? O da salvação. E o que ele nos leva? À transformação. Ninguém que entende a graça e a salvação se mantém numa vida errada, se mantém no erro de propósito. Que entendeu, tá? A gente pode ter conhecido, alguém contou, os pais, os netos de Deus, né? Os netos de Deus, que já viu, já ouviu superficialmente, e fala, não mudou nada na minha vida. Não pedi que ele se entregasse por mim. Tem um cara aí falando isso, né? Não pedi, o cara foi lá, se entregou, não pedi nada, agora ele quer que eu cobre, que eu tenha uma vida segundo não aos meus desejos, e ele quer que eu seja como ele é, como se fosse fácil, mas eu não pedi, ele que se entregou lá. A gente às vezes pensa assim e só não verbaliza. Às vezes a gente pensa assim, acha que pensa diferente, mas age como esse cara que falou isso. Então, se o maior milagre é o milagre da transformação, o que nós estamos esperando para começar a ser verdadeiramente transformado? Eu não estou falando das máscaras que a gente coloca para entrar ali naquela porta. Eu estou falando o que nós estamos esperando para sermos verdadeiramente transformados pelo Evangelho. Um raio cair na nossa cabeça? Jesus personificado vem falar com a gente? Pode acontecer. Se for acontecer, me conta, que eu sou curiosa. Mas a gente está esperando alguma divindade vir dizer o óbvio? Então, tudo que eu quis trazer hoje, como eu disse, me confrontou. Estou aqui ainda sendo confrontada. Eu ainda vou aprender muita coisa com esse livro. Eu tenho certeza que é um livro que eu fugi demais para começar a ler. Até falei pro Preza. Eu já tive várias oportunidades de comprar, de ter no Kindle, de ler no celular, de pegar com ele, mas eu sempre, não, eu pego, hein? Quero esse livro. Eu nunca pegava. Ia lá direto, nunca pegava. Tava lá na estante falando, me leia. E eu nunca pegava, porque eu estava fugindo. Então, com o tempo eu vou lendo mais, eu vou trazendo mais vertentes, mas eu quero encerrar essa palavra, eu quero encerrar essa pregação fazendo um convite não só para quem já é membro, mas olhando aqui a Maria já é, mas não só para quem já é membro, mas para qualquer pessoa que entendeu essa palavra. Se tinha muita coisa para discorrer, mas realmente o tempo é curto, o tempo passa muito rápido, mas se você entendeu tudo que foi dito, e você olhou para si, olhou para dentro e falou, Érica, de fato, eu sou uma pessoa consumidora do meio gospel. Eu sou uma pessoa consumidora dos cultos, né? Eu não tô ali de forma ativa. Eu vou ali, dou uma glória a Deus, aleluia, às vezes posto uma foto minha legal, que eu republico lá no meu stories, e essa é a minha caminhada cristã, essa é a minha vida. Mas eu não quero isso mais. Eu quero ser uma pessoa ativa. Eu já conheço bastante de Jesus. Eu vejo em mim muitas falhas, mas eu consigo passar coisas boas do evangelho que eu conheci até aqui para outras pessoas. Procura o Leandro, procura a Marcela, procura a Dani. São pessoas que vão direcionar, a gente com certeza vão sentar, vão tomar um café, né? Mas assim, se movimente, pessoal.
E assim, Érica, ainda não me considero uma pessoa pronta para cuidar, mas eu queria muito ter um cuidado. Gente, reconhecer que somos fracos é o maior sinal de grandeza. Reconhecer que a gente está num tempo ruim, reconhecer que a gente precisa de cuidado, é o maior sinal de grandeza. Agora a gente ficar correndo a barriga e achar que nós estamos super crentes, que não precisamos de ninguém, eu vou à igreja porque eu quero, mas assim, eu não preciso dessas pessoas que estão lá. Então nunca vai avançar. Então tá vindo aqui pelo motivo errado. Mas eu tô lá porque eu tô no ministério, se eu não for, a Érica ensina, que eu sou chata pra caramba, ela vai ligar, vai ficar, e aí a escala, e aí não vai tocar, e aí não vai fazer, e aí o projeto do Kids não vai fazer nada. Ou qualquer outro líder aqui. Então você tá vindo pelo motivo errado. Ou você recalcula a rota, ou possa ser que você não seja um cristão que está sendo formado no futuro cidadão do céu. Então, o convite de hoje é para reflexão, primeiramente, mas é um convite para os disponíveis. Érica, eu reconheço que eu estou numa zona de conforto absurda. Eu reconheço que eu estou numa zona totalmente confortável. Deus já me confrontou, mas eu pensei que era com o meu irmão, não era comigo, não. Eu olhei para o meu irmão e vi mais falas do que em mim, hein? Mas essa noite Deus está falando com cada um de nós personalizadamente. Posso ser até que nós já começamos alguns projetos vinculados a isso. Mas Deus quer mais. Ele não quer um rasinho. Amém? Vamos nos colocar de pé para encerrar. Espero que essa palavra tenha de alguma forma edificado a vida de vocês. Espero que de alguma forma vocês consigam ter se sentido incomodados. A ideia nunca vai ser que vocês saiam daqui confortáveis, com o ego inflado, sentindo que estão super bem, mas a ideia é que a palavra sempre gere em nós transformação. A ideia é que a palavra nos confronte mesmo, porque é do confronto que vem a frutificação da transformação. É do confronto que vem uma vida transformada, é do confronto que vem uma vida ativa em Jesus. Não é do conforto, não é de passar a mão na cabeça, não é de falar só qualidades. Muito pelo contrário. Amém? Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, Jesus. Primeiramente pelo teu amor, Senhor. Primeiramente pela tua graça, Senhor, que nos constrange todos os dias, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é majestoso, e o Senhor todos os dias nos dá chance de conhecê-lo mais. Todos os dias nos dá a chance de recalcular a rota de nossas vidas. Todos os dias o Senhor traz para nós a chance de transformar a nossa mente, as nossas atitudes. Pai, eu te peço, Senhor, que tudo que foi falado aqui, mesmo que tenha alguma coisa que meio que fugiu do entendimento, mas que o Senhor traga a revelação em nossos corações, Pai. Que o Senhor traga em nós o interesse de ir além, às vezes de ler um livro semelhante, às vezes de ler mais a Tua palavra, Senhor, mas que nós não saiamos daqui do mesmo jeito que entramos, na mesma zona de conformismo, na mesma zona do confortável, Senhor. Muito pelo contrário, Senhor, eu te peço, Pai, que nós venhamos a ser pessoas que querem morar contigo no céu, nessa casa linda que o Senhor tem preparado para nós, Jesus. Que nós não venhamos sentar na nossa fé e falar, meu Deus, eu estou salvo porque eu já vivo por ti, eu já estou gastando a minha vida vindo aos cultos aos domingos, eu participo de 5 ministérios por semana, Senhor. Se você olhar na minha agenda, eu não vou ter tempo nem para falar contigo. Não é isso que o Senhor está buscando. O Senhor está buscando pessoas que não se importam somente consigo mesmas, mas que se importam com o irmão que está do lado, que se importam com a família que está perdida em casa, Senhor. Que em nosso coração arda para que pessoas conheçam mais de Ti, Senhor. E se eu me encontro nesse quadro de pessoa que precisa te conhecer mais, que o Senhor traga em mim, Senhor, o interesse em te conhecer mais. Que eu abraço cada oportunidade de te conhecer, Jesus, de me relacionar contigo, ó Pai. E se eu já me encontro numa zona só que precisa de um posicionamento, de uma disponibilidade, Senhor, torne em mim essa pessoa que vai levantar a mão e vai dizer, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de alguém que o Senhor tenha usado para falar comigo, Senhor. Eu preciso de uma palavra, eu preciso de um refrigério, eu preciso de um conforto, eu preciso de um confronto, Jesus. Porque senão eu vou estar sentada na minha fé, eu vou estar achando que eu estou maravilhosamente bem contigo, quando no final eu estou vazio, eu estou fraco.
Mas é muito mais fácil eu olhar para mim e eu achar que eu estou perfeito, e olhar para o irmão e ver 1000 defeitos, Jesus. Não, eu não quero sair daqui assim nessa noite. Eu quero sair daqui com uma mente inclinada à transformação. Eu quero sair com uma mente inclinada ao posicionamento, Jesus. Eu não quero mais viver um evangelho, um falso evangelho. Eu quero viver o verdadeiro evangelho, assim como a família Ferraz, Jesus. Eu quero gastar de verdade a minha vida por ti, Jesus. Não encher a minha agenda de eventos. Não promovendo grandes movimentos. Mas o maior milagre vai começar e já começou em mim, que é o da transformação, Jesus. É isso que eu quero buscar todos os dias da minha vida, Jesus. Eu não quero chegar no último dia e o Senhor olhar para mim e dizer que não me conhece, Pai. Muito pelo contrário, eu quero chegar lá já com intimidade contigo, Jesus. Eu quero chegar lá já conhecendo os seus detalhes, Senhor, as suas características, Pai. Eu quero chegar já te chamando de Pai, de uma maneira até infantil, Jesus. Porque eu te conheço, eu já me relaciono com você aqui na terra, Pai. Eu já priorizo isso aqui. Senhor, nasça em mim, Senhor, esse desejo por ti. Nasça em nós, Senhor, esse anseio pelo dia que o Senhor virá. Nasça em nós esse incômodo, Senhor, por querer a Tua presença quando nós estamos confortáveis em servir na Tua casa sem a Tua presença, em promover projetos sem o Senhor guiando, Senhor. Que não seja sobre nós, mas que seja tudo sobre Ti, Jesus. Tudo sobre Ti, Pai. E nós te agradecemos pela revelação que esse livro trouxe em tão poucas palavras, Senhor. E traga mais, não somente para mim, mas para todos que vêm aqui trazer uma palavra, Senhor. Traga mais entendimento, Senhor. Abra a mente e o coração de cada um que aqui está, Senhor. Que nós nunca venhamos a sair daqui sem um confronto. Que sempre venha ser algo que nos confronte. Ninguém aqui está querendo amaciar ego, Pai. E eu creio que o Senhor não vai fazer isso por nós. Eu creio que o Senhor vai nos inclinar à mudança de vida, Pai. Nós te amamos e nós te agradecemos por todo o recomeço que o Senhor traz para nós. Nós te amamos e te agradecemos pela pessoa que Tu és. E nós contemplamos a Sua beleza, Jesus. Forme em nós futuros discipuladores, não pessoas que querem que outras sejam como nós, mas pessoas que olham para nós e vejam Jesus. Que nós sejamos pessoas que apontem para Jesus, que as atitudes apontem para Jesus. Esse é o nosso pedido dessa noite, Senhor. Gere em nós um coração transformado, posicionado e disposto, Jesus, e intencional. É isso que nós pedimos essa noite, em nome de Jesus. Amém.